Ricardo Amori, um dos palestrantes da filosofia iTop da Curaprox Brasil. Tenho muito orgulho em apresentar o professor Mário Sérgio George, que é um mestre em ciências da saúde, especialista em homeopatia, diretor clínico da Unian e é um dos caras mais engajados na homeopatia, na odontologia. Então, esse papo nós temos a intenção de passar informações apropriadas e associadas com os hábitos de higiene oral para manter a sua saúde sempre equilibrada e o seu ambiente oral sempre bonito e saudável. Existem vários aspectos pouco explorados para as pessoas que precisam conhecer e valorizar. Cuidados básicos que podem realmente, Mário, fazer a diferença. E hoje vamos agregar um diferencial com a abordagem homeopática. Antes de te passar a palavra, eu acho que eu já vou dizer, então, a primeira palavra-chave, Mário. Ótimo. Pode ser? Vamos lá, vamos aguçar o pessoal aí. Vamos lá. Então, primeira palavra, iTop. Então, anotem aí, na metade do nosso bate-papo, a segunda palavra, e no finalzinho ali, nós damos a terceira palavra. Vocês vão até o feed do Instagram da Curaprox Brasil, postar uma frase criativa, copiando 3 amigos, e as 10 mais criativas receberão um brinde dessa necessaire bem recheadinha que nós temos para falar. Mário, um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Ricardo. Estou aí à disposição de você. Vamos lá, Mário. Eu confesso, Mário, que homeopatia é um tema muito desafiador e para poder fazer esse bate-papo, essa entrevista com você, fui atrás de algumas informações e achei algumas frases clássicas deste médico alemão, Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Dr. Hahnemann, Samuel Hahnemann, o criador, o idealizador da homeopatia, e que era também, Mário, um pensador, um filósofo, não é verdade? Com certeza. Então, para preparar a primeira pergunta, eu queria ler 3 frases que são atribuídas ao professor Hahnemann, que traz muito do que ele deve ter passado até o reconhecimento da homeopatia como realmente uma medicina homeopática, e também, hoje em dia, com a evolução disso, especialidade desde 2014, que é a odontologia homeopática. Então, vamos lá, Mário. Primeira, abre aspas. Quanto mais palpável é uma verdade, mais tempo requer para conquistar o lugar a que tem direito. Os obstáculos que se colocam em seu caminho se devem a essa verdade desencadear ao seu redor um verdadeiro ódio, pois ela anuncia uma revolução, uma mudança, uma perturbação dos interesses existentes e dos lugares conquistados, fecha aspas. Um segundo texto muito importante que vai completar e dar caminho para a minha pergunta, abre aspas. Será que é mesmo possível acreditar que no século de luz, uma obra fundamentada unicamente na experiência, como é o meu organon da medicina racional, seja posta de lado pelas palavras sem sentido da velha escola, enquanto que somente contra-experiências e contra-experimentações a poderiam confirmar ou refutar? O que eu tiro, Mário, para usar esses 2 textos do professor Hahnemann, do Dr. Hahnemann, criador da filosofia homeopática, me diz que ele passou Mário, maus bocados com preconceito, que durante o nosso bate-papo eu prefiro até, nós vivemos a era da informação, né, e todos podem buscar informação, então eu prefiro, ao invés de chamar de preconceito, chamá-la de desinformação. Com certeza. E também a segunda fala muito oportuna, ela nos faz alguma menção com relação à evidência científica, à comprovação. Também temos isso hoje em dia, né, Mário, com a nossa odontologia, medicina, a pesquisa como um todo muito evoluída, de uma forma que nós podemos buscar essa comprovação. Então, em épocas de comprovação científica, eu gostaria da tua análise a respeito disso que ele passou, por meio de uma pergunta-chave. A medicina tradicional e a medicina homeopática são adversárias, Mário? Não, Ricardo, eu vou dizer para você que elas são complementares. Aliás, agradeço até você, essa sua explanação, essa sua introdução. Você foi a fundo buscar algumas frases de impacto
para que eu pudesse agora descrever um pouquinho melhor sobre tudo isso. Na realidade, Ricardo, a gente está falando de duas práticas diferentes. Uma que é a prática da medicina clássica, tradicional, que tem os seus avanços, reconhecidamente, a gente não pode deixar de valorizar tudo que a gente tem em relação aos recursos médicos e todas as especialidades que a gente tem, buscando sempre a melhoria do quadro de saúde dos nossos pacientes. Mas o que eu tenho para falar em relação à homeopatia é que é uma prática que muitas vezes as pessoas não entendem que a homeopatia é uma ciência. E ciência não é questão de crer ou não crer, é questão de você conhecer, saber, Claro. aí do lado da desinformação que você falou, ou ser ignorante no assunto. Então, de fato, o Hahnemann, quando desenvolveu o pensamento filosófico da homeopatia, ele, evidentemente, era um clínico de grande prosperidade. Ele tinha uma clientela muito grande, e tanto é que ele tinha isso, fazia sucesso em relação à sua clientela. Mas, de fato, ele vivia uma época de uma medicina heróica, né? Que era uma medicina de sangrias, de laxantes, enfim. Ele entendia que o que ele fazia para os pacientes não era promover um bem-estar. Na realidade, ele tratava com os recursos que ele tinha. Mas ele é observador demais em relação aos resultados que ele obtinha, e dava um exemplo aqui, no caso da sífilis, que se tratava com mercúrio, mineral, tóxico. Né? Ele obtinha os resultados interessantes para o tratamento da sífilis, mas as pessoas tinham intoxicação mercurial extremamente severas. Então ele entendeu que esta medicina que ele praticava na época era uma medicina que fazia sofrer os doentes. E as características que o Hahnemann tinha, já conhecedor de várias línguas, de vários dialetos, né? Porque ele era filho de artesãos e comercializante, ele comercializava as porcelanas de Meissen, né? Que são famosíssimas até hoje. Né? E ele, então, tinha esse contato com vários mercadores e tudo mais. O Hahnemann, então, descontente que estava com a medicina, ele vai viver de traduções. E vivendo de traduções, ele chegou até ele um livro de um médico escocês chamado William Cullen, que foi onde ele leu ali que o Cullen estava fazendo um tratamento da febre palustre, da malária, da febre intermitente, com uma substância extraída de uma árvore chamada Cinchona officinalis, onde ele extraía a casca da árvore, extraía desta casca os princípios ativos, né, que davam origem a uma substância quinino, tá, que faria com que isso servisse para o tratamento da malária. Interessante. Está falando muito sobre quinino, sobre hidroxicloroquina, né? Que na realidade tem a ver com a quina, com essa substância, princípio ativo, né? Mas que nada tem a ver do ponto de vista farmacêutico com o que nós estamos falando. Mas o fato é que o Hahnemann, ele fez o quê? Como ele já era conhecedor da química, da alquimia, ele mesmo faz uma experiência nele mesmo, tomando 4 dracmas de quina, que corresponderiam a 2,5 gramas. E ele faz todo um processo de intoxicação pela substância, porque ele tomou em doses ponderais. E a partir do momento que ele, ingerindo as doses ponderais, química, ele faz toda uma reação orgânica de um processo tóxico, onde os sintomas eram muito semelhantes ao da doença malária verdadeira. Então ele entendeu, no sentido de que ali estavam sendo descobertas propriedades curativas das substâncias, né, de origem animal, vegetal, mineral, que poderiam eventualmente ter propriedades curativas para tratar as pessoas doentes. Foi quando o Hahnemann, então, que ele fez, diluiu, agitou, né, a substância da origem da quina e percebeu os efeitos interessantes da produção patogenética, patos, criação, gênese, né, de sintomas semelhantes ao da doença verdadeira, que no caso é a malária. Então veja que coisa interessante. A partir deste momento, o Hahnemann começou a experimentar outras substâncias. E aí nasceu a homeopatia, né? No sentido clássico, onde, baseado nas suas observações, ele escreveu o livro Organon da Arte de Curar. Né? E aí ele colocou os parágrafos de observação de toda a prática que ele tinha e desenvolveu, então, a prática homeopática. Então, a ciência homeopática, dentro daquele conhecimento que a Hahnemann já tinha, na época, inclusive dessas questões das experimentações, porque ele começou a experimentar não só nele, mas nas pessoas, ele começou a randomizar. Ele fez estudo placebo controlado.
coisas que na época ninguém se imaginava isso. Quando todo mundo fala que de repente a homeopatia não tem ciência. O Hahnemann já fazia isso, 2 grupos, um grupo medicamentoso, outro grupo com placebo, inclusive, onde ele observava a produção dos sintomas. Então o Hahnemann estava além do nosso tempo. De fato, ele trouxe para a ciência, né, próxima do que ele tinha na época, e hoje a gente percebe isso pela própria demanda das pessoas que buscam o tratamento homeopático como uma opção para a restauração da sua saúde, e vem, e de fato, então, a gente vê e aplica até hoje os conhecimentos de Hahnemann dentro da filosofia homeopática, que é o tratamento pela lei dos semelhantes. Porque a lei dos semelhantes vem do adágio hipocrático similia similibus curantur. O princípio da similitude cabe a Hipócrates. O Hahnemann, quando ele experimentou e utilizou a substância por similitude com o homem doente, ele traduziu o princípio da semelhança em lei natural de cura. Por isso que esses são os princípios básicos, por isso que a homeopatia é a medicina da similitude, é a medicina do semelhante. A medicina do semelhante, oposta aos dos contrários, como você citou, Mário, nos faz imediatamente imaginar o conceito disso. Se nós temos uma dor, a medicina praticada alopática, como é conhecida a medicina tradicional, ela nos faz pensar que se eu tenho uma dor, eu vou trabalhar com um antidor, um analgésico. Se eu tenho uma inflamação, a medicina tradicional dos contrários, ela vai falar para você tomar um anti-inflamatório. Uma gripe, você vai tomar um antigripal. A medicina homeopática, por isso conhecida como a medicina da observação, a medicina das semelhanças, ela foi inicialmente estudada por Hahnemann em 1796 até o lançamento do Organon da Medicina Racional em 1840, praticamente 20 anos depois. Mais fácil é a pergunta que eu vou fazer para você, Mário, do que você repetir o nome da planta ou do princípio das semelhanças, que eu não vou fazer isso com você. Eu gostaria de saber, para você trazendo para a nossa base, eu como dentista, você como dentista, a homeopatia é considerada especialidade desde 1980 e especialidade odontológica com muito trabalho, e a sua participação também, como da Jussara, sua esposa, desde 2014, tornando mais um tratamento para a nossa área. Eu gostaria de saber fundamentalmente isso de você agora. O que é a homeopatia na odontologia? Ricardo, é tão interessante isso que, como você falou, na medicina desde 1980 e recentemente, vamos falar assim, né, a homeopatia na odontologia, né? Você está vendo aqui que aqui tem os 2 instrumentos principais de trabalho nosso, que é a caneta de autorrefação e o espelho clínico, né? Que é o que representa o cirurgião dentista, né? Ainda bem que não estamos colocando aqui seringa capule e com agulha, porque isso daí é um procedimento anestésico que a gente realiza. Mas, de fato, o que acontece? Dentro da minha experiência de 38 anos como cirurgião dentista, e eu acho que aqui cabe bem a gente colocar que todo cirurgião dentista homeopata, além de ele praticar essa filosofia de trabalho, ele tem que estar muito bem atualizado e aperfeiçoado, porque nós exercemos uma das melhores odontologias do mundo, né? E por aí Sim. A gente tem que entender que a odontologia, ela não é só técnica, ela é científica acima de tudo. E que nós resolvemos muitos dos problemas com a técnica odontológica, seja cirúrgica, tanto é que o nome da palavra cirurgião dentista denota essa questão da prática cirúrgica que nós exercemos, né? Até o corte e o preparo de um elemento dental. Mas o fato, Ricardo, é que diante dessa minha prática de vivência clínica, a gente começa a se deparar com alguns casos que muitas vezes só a técnica não resolve. Eu precisava de uma abordagem um pouco melhor. Quando eu começo a ouvir do meu paciente, por exemplo, que a língua dele arde, que o palato arde, que na realidade você examina, faz todos os exames necessários e não entende o porquê está acontecendo aquilo, né? O que de fato está de manifestação de adoecimento. Outras coisas, por exemplo, que eu percebia, era você, de repente, os pacientes que têm atitudes de apertamento e de ranger os dentes. E eu queria entender um pouco melhor isso, mas aí a gente vai atrás de cursos e o que a gente faz? Acaba confeccionando placas, né? Relaxantes, placas interoclusais, no sentido do indivíduo colocar um anteparo e não desgastar tanto ali os seus dentes, acertando a oclusão, acertando a questão da reabilitação, enfim. E o paciente retornava com a placa perfurada, com a placa trincada, né? Outros fraturada.
Aí eu ficava me perguntando, o que está acontecendo? Será que é a espessura da placa? E aí você aumenta a espessura da placa, quando na realidade você vai ver que, inclusive, o paciente continua apertando. E muitas vezes eles tinham queixa, logicamente, de dor, né? Desordens temporomandibulares que levam a dor, zumbido no ouvido, dores na região do pescoço, enfim. E aí eu perguntava como está. Ele falou, Mário, maravilhoso, a sua placa me deixou de uma forma bem relaxada, mas em contrapartida eu estou com uma dor de estômago. E aquilo começou a me incomodar, Ricardo, porque eu peguei e falei assim, se eu tratei uma coisa, ele começa... Mas você tinha essa dor? Não, começou agora. Aí eu fui entender um pouco mais essa questão da somatização dos conflitos. Eu fui entender que, na realidade, como a homeopatia me ensinou, é tratar o doente e não a doença. Eu tinha que valorizar tudo aquilo que o indivíduo estava me contando para mim construir um plano de tratamento, além de toda a técnica que eu precisava, mas de uma forma diferenciada. E a homeopatia, na odontologia, me oportunizou isso. De eu entender melhor todos os fatores etiológicos que levam o indivíduo a ter um problema na boca, ao adoecer na boca, seja de um sangramento, de um problema periodontal, enfim, de várias situações clínicas que a gente se depara, para observar melhor de que forma o indivíduo está adoecendo. E foi assim que a gente, então, começou a aplicar, começamos, de fato, a mostrar para os nossos pares esse trabalho que a gente tem de minúcia, de detalhe, porque a homeopatia é uma medicina do detalhe, é uma medicina da minúcia, da observação de trabalho que a gente tem, e no intuito de observar o paciente e levar até ele aquilo que de melhor ele necessita da nossa técnica. Muito oportuna a sua colocação, Mário. Me permite, eu vou trabalhando aqui enquanto eu faço alguma anotação para te fazer a pergunta sem perder o gancho. Fica claro para nós que nós precisamos olhar o cidadão e entender o que ele tem como pessoa e não olhar e perguntar para ele unicamente qual é a sua queixa principal. Nós precisamos saber os hábitos de vida, conhecer esse paciente ao fundo, então você vai fazer uma grande análise dele para saber olhar para a necessidade de cada um. E num segundo momento somente que você vai personalizar, porque as pessoas são diferentes, né? Uhum. E aí, para essa fala, Mário, eu penso aqui, olha, em outro grande pensador, já citamos que ele é também um filósofo pensador, o Samuel Hahnemann, e nós trazemos um segundo agora, o Hipócrates, o pai da medicina, o criador da medicina, que ele tem uma fala que vai ao encontro do que você falou. Abre aspas. É mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem, para você poder determinar um tratamento mais efetivo, qualificado e individualizado. Diante dessa fala, eu penso que vai valorizar demais o conhecimento, a abordagem desse cidadão. Eu queria saber de você como é a abordagem homeopática, o que ela traz de especial, o que ela traz de diferente, para gerar esse conhecimento do indivíduo como um todo. Ricardo, a gente pratica, na realidade, o exercício da observação, como eu coloquei, né? De fato, a gente precisa entender as diferentes formas que as pessoas adoecem. Cada um de nós tem uma forma particular de adoecer. Cada um de nós reaciona diante de uma situação do dia a dia, né? De uma dificuldade econômica, de uma alteração do clima, né? De uma notícia ruim, enfim. E isso tudo vem através de uma manifestação que a pessoa leva a você dentro do seu consultório. Eu sempre entendi que, por exemplo, a cadeira do cirurgião dentista, nossa sala de atendimento, ela sempre me oportunizou uma aproximação muito maior do meu cliente em relação a essa proximidade que a gente tem, né? E o homeopata, ele é um observador livre de preconceitos. O Hahnemann disse isso. Então, eu observo o meu paciente em todas as suas atitudes, as suas expectativas, os seus questionamentos, porque dentro de uma relação que a gente tem profissional-paciente, ela é diferenciada na odontologia. Porque diante de um plano de tratamento que a gente executa e a gente planeja N sessões, ele me oportuniza estar em contato com o paciente, né? E conhecer as variáveis que esse indivíduo tem e a expectativa dele fidelizar
às orientações que eu estou passando, diante até de uma técnica de escovação, né? Diante de uma orientação em relação à dieta, que a gente valoriza muito isso. Porque eu quero entender, de fato, o que faz com que a pessoa adoeça. É a maneira do indivíduo pensar, agir e sentir. Então, diante disso, não de uma forma onde eu quero filosofar diante do quadro, Exato. mas eu quero observar, né? Eu quero valorizar, eu quero fazer com que como eu sou um promotor de saúde, eu quero que o meu paciente tenha essa consciência diferenciada de ser um copromotor. E a partir daí, quiçá um dia eu sendo doutor, ele será um codoutor, Ricardo. Vocês foram muito felizes na questão da autoobservação dos pacientes fazerem em relação às suas condições bucais, que dá a oportunidade do indivíduo ter uma consciência diferenciada em relação a isso, né? Onde ele, de repente, passa a ser participante ativo da nossa orientação em relação a isso. Então, a observação ela é vital para o atendimento homeopático. Nós não temos essa visão fragmentada, né? Onde a boca ela não vai sozinha ao consultório, né? O indivíduo vai com ela, levando todas as suas angústias, suas queixas, suas preocupações. E desse fato, eu volto a focar a questão da individualização. Eu vejo o indivíduo, a própria palavra indivíduo diz não divisível, a valorização de um indivíduo que tem boca, dentes, estruturas relacionadas, mas parte de uma totalidade. E que ela pode, sim, repercutir na totalidade, na parte sistêmica, como a parte sistêmica pode também ser reproduzida com as suas manifestações na cavidade oral. Então, é o exercício da observação, é o dia a dia. Eu quero construir uma imagem do indivíduo em relação ao seu problema, por isso valorizar o doente, sempre diagnosticar a doença através de todos os recursos que a gente tem, isso é importantíssimo, exame clínico, exame laboratorial, exame complementar, exame de imagem, para que eu possa, construindo a imagem do planejamento, me auxiliar na seleção de um medicamento, caso o meu paciente necessite de uma prescrição. Mário, de novo aqui vou fazendo minhas pequenas anotações e eu busco na memória uma médica que você conhece aqui em São Paulo, que tratou as minhas crianças também, ainda trata, doutora Ismênia Sanra, uma grande médica em São Paulo, uma grande homeopata em São Paulo. Quando eu levava meus filhos, Mário, todas as vezes passava pela consulta e ela conversava com as crianças e conversava com os pais. Então, ela foi conhecendo os pais também. Essa análise repetitiva, essa arte da observação, essa ciência da observação, ela foi se colocando em condições de me fazer uma análise também. Em determinado momento, Mário, no momento de despedida, ela me disse assim: Ricardo, com a entrevista, seguintes entrevistas sobre os seus filhos, eu também estou conhecendo melhor você. Eu já tinha observado em você uma olheira, uma pele seca, na sua mão também, eu passo a mão agora no seu braço, me examinando na hora de ir embora, na hora de falar comigo, mas principalmente o somatório de consultas dos seus filhos, onde eu fui conhecendo você também. Eu gostaria de te pedir alguns exames, porque na minha investigação, você está com um pequeno probleminha de tireoide, tá? Uma disfunçãozinha, não se assuste. Me faça uns exames. E a minha pele, mais o meu histórico, que permitiu ela conhecer, eu realmente estava com uma tireoidite de Hashimoto, que aí sim ela foi individualizar e determinar. Primeiro, então, ela analisou, meu filho conseguiu me analisar, formar um perfil por essa análise, a anamnese tão detalhada que não precisa ser de sessão única, pelo que você me aponta, fica muito claro isso para mim, né? Para depois individualizar um tratamento. Então, eu queria que você dissesse para mim como você qualifica ou modaliza os sintomas nessa abordagem, semelhante a um histórico que eu apresentei e também com relação à odontologia, Mário. Veja você, Ricardo, que a colega homeopata, a médica, né, o que ela fez? Observando você, né, pelas suas sequentes acompanhamentos com seus filhos, né, ela observou algumas coisas como sinais, né, importantes que você estava manifestando, como a pele, como os olhos, né, e te deu uma orientação para posterior, logicamente, através dos exames, de oportunizar uma consulta homeopática.
Nós fazemos a mesma coisa, Ricardo. A odontologia nos permite, através do exame clínico, através do exame semiotécnico, ver as características que a gente nota ali, né, do paciente em relação a uma manifestação inflamatória, a uma manifestação dolorosa, onde eu preciso entender, através da observação, modalizar, qualificar esses sintomas. Então, em função a isso, por exemplo, você falou bem aquela situação, para a homeopatia, não cabe essas colocações anti-inflamatórios, analgésicos, porque como a gente valoriza o doente, esse medicamento poderá ter um efeito anti-inflamatório numa pessoa e talvez o mesmo medicamento em outra com um efeito analgésico. Então, a gente precisa, nessa hora, entender um pouco melhor isso. É claro que em odontologia eu tenho medicamentos episódicos que me trazem o alívio da sintomatologia. Mas para que eu selecione os sintomas, valorizando não só os sinais objetivos, que é a detectação do sinal, que é aquilo que eu vejo como alteração de volume, de coloração, enfim, inclusive do odor da secreção que está sendo exalada ali, eu vou muito valorizar a questão da subjetividade. E a subjetividade, ela vem através da qualificação, de como, quando, de que forma, me explica melhor, me valoriza isso, porque isso faz com que a relação profissional ela mude em função a gente ter essa questão da valorização do sintoma. Então, o paciente vai me dizer, eu estou com dor. Aí eu pergunto, como dói? Aí ele fala, está doendo. Mas me diga, me descreva melhor essa sintomatologia. E ele começa a descrever a sensação particular de pulsátil, que parece um coração pulsando no local, é uma dor intermitente, é uma dor reflexa. E isso, para a seleção do medicamento, principalmente, Ricardo, nas situações de agudo, que nós medicamos e muito em odontologia, porque nós resolvemos grande parte dos problemas odontológicos com a mecânica, mas eu preciso aliviar a sintomatologia da intervenção que eu provoquei, né? Do pós-operatório. Ajudo também no transe, no pós, com alguma medicação que me ajude no controle de ansiedade, como você falou, mas principalmente na manifestação dolorosa, no pós-operatório, porque é uma medicina de respeito. A medicina, quando eu falo, é a questão terapêutica, ok? Então, é a questão do tratamento, é oportunizar um bem-estar. Porque o que eu quero do meu paciente, Ricardo, é a sensação subjetiva de bem-estar geral. Porque remédio homeopático, principalmente em odontologia, Ricardo, se eu não acertasse as minhas prescrições, eu daria um tiro no pé, concorda? Então, diante de uma situação bem modalizada, bem qualificada, eu quero que o meu paciente, após algumas horas, porque esse é o efeito do medicamento, é a sensação de bem-estar geral. Eu ainda tenho um leve incômodo, mas eu estou com fome e estou querendo me alimentar. Eu ainda tenho um incômodo, mas eu dormi melhor. Eu ainda tenho um incômodo e vou trabalhar amanhã. Isso é interessante, né? É você reduzir o tempo de doença e monitorar o paciente nessa evolução positiva de bem-estar. Isso aqui nos dá satisfação profissional. Mário, eu trago eu tenho tido daí uma visão que você classificou o paciente, nós dentistas somos especiais para isso também, não em apenas uma sessão. Meus amigos já que me conhecem sabem como eu gosto de fazer provisórios. E eu digo assim, mas por que você fica alisando o provisório e aquela coisa deu 40 minutos? Mário, eu não faço anamnese nessa abordagem, eu não faço anamnese também só na primeira consulta. O dia do meu provisório é o dia de bater papo e conhecer o paciente. Eu sempre digo também para os alunos, o paciente não é para você dar bom dia, boa tarde, fazer o trabalho. Você vai conhecendo o paciente, as peculiaridades, os pacientes que se comparecem para a gente com essas crises de ansiedade, ele tem desejo de dizer que a primeira coisa, sentou na cadeira, doutor, a primeira coisa eu queria dizer que eu morro de medo, eu tenho trauma. Ele já se sente melhor desde explanar, desde colocar isso para você. Perfeito. Então, uma associação. É evidente que se nós temos uma cavidade aberta com cárie, nós vamos fazer a nossa odontologia direta, aplicada. Mas preparar um ambiente de acordo com as diferenças comportamentais, de ansiedade, isso nos traz uma diferenciação muito grande e individualização do trabalho. Os nossos seguidores, nossos parceiros, já estão acostumados que nós falamos sobre a filosofia ITOP de higiene oral,
que ela faz isso, né, Mário? O professor Sedlmayr, quando idealizou, outro grande pensador, ele disse assim, não adianta você jogar para os seus pacientes pacotes prontos, dizendo você tem que escovar, usar um creme dental, fio dental ou interdental e pronto, acabou. Depois de nós conhecermos o nosso paciente, você tem que individualizar, daí a ITOP, profilaxia oral treinada individualmente. E ele, como pensador, também recebeu muita pancada, Mário, porque a escova interdental realmente não é nova, isso me reporta, introduzida por ele a nova geração, me reporta meu último ano de faculdade, com bate-papo com meu saudoso professor Alfeu Eloy Bari, nos dando um bate-papo ali sobre higienização do paciente periodontal, ou seja, o paciente que já tinha perdido um pouco de osso, a gengiva mais baixa, com aquele espaço entre os dentes. E eu dizia, professor, essa escova interdental ela é perfeita para mim. Ele não, porque eu usava aparelho na época. E ele não propriamente, essa escova é de nylon, é muito grossa, vai te machucar, ao invés de te higienizar melhor, até então, para você o exercício é interdental. Há 15, 20 anos atrás, o professor Sedlmayr deu vida novamente às escovas interdentais, quando ele desenvolveu a microfibra de Curen, muito fininha. Hoje as escovas elas são 4, 5 vezes mais finas do que o material do nylon. E ele individualizou e percebeu e disse, olhe individualmente para o seu paciente o que ele precisa. Ele também estava certo que, neste mês, Mário, a Federação Europeia de Periodontia apontou finalmente que as escovas interdentais são as mais bem indicadas para a prevenção e também no rol do tratamento das doenças de osso e gengiva, as doenças periodontais. Eu expliquei de uma forma, né, coloquial para o nosso seguidor que não é dentista. As doenças de osso e gengiva, ela não faz apenas a prevenção, mas a higienização, portanto, hoje substitui muito bem a utilização do fio dental, e eu também posso falar com propriedade, porque fiz uma live sobre os fios dentais e a gente aprofundou o conhecimento ali. Nessa individualização toda que eu citei, aproximando da relação com o professor Sedlmayr e a filosofia ITOP, eu queria que você me dissesse algum link, ou eu vi demais, um link possível da filosofia ITOP com a filosofia da odontologia homeopática e da homeopatia como um todo. Perfeito. Ricardo, como a gente agora já está saindo da ITOP, né, falamos de homeopatia, vamos dar mais uma palavra-chave aí, né? A segunda palavra-chave. Lança aí para o nosso seguidor, Mário, a segunda palavra-chave. Vamos repetir a primeira, quem chegou um pouquinho depois. A primeira foi ITOP. E a segunda, Mário? Homeopatia. Homeopatia, o nosso tema central. Por favor, Mário, faça um link entre a filosofia ITOP e a abordagem homeopática. Eu vou fazer agora uma convergência de um ponto em comum dessas duas referências na promoção da saúde, né? Hahnemann e Sedlmayr, né? O professor Sedlmayr foi, evidentemente, quem desenvolveu a concepção ITOP, né? E que fez a diferença, vou dizer, na minha vida, no sentido de entender um pouco a questão melhor, do mais importante é a escovação perfeita. Mas isso me trouxe um desafio também, porque eu queria fazer com que o meu paciente se envolvesse. E a gente, quando olha essas imagens, se pergunta por que as pessoas não fidelizam a orientação que, na teoria, quem deveria dar higienização oral é o cirurgião dentista. Concorda? Porque, às vezes, a gente se pergunta aos nossos participantes de curso e eles falam que, na verdade, quem ensinou a escovar os dentes foi a mãe, foi o pai, foi o tio, foi a avó, a professora. Então, a questão da promoção de saúde, em especial, essa individualização que o professor Sedlmayr teve e que estudou medicina dentária lá em Hamburgo, na Alemanha, foi o professor titular da disciplina de periodontia, ele tinha um porquê. Como você mesmo falou, no primeiro momento, ele se perguntou por que as pessoas não se envolviam de forma adequada e o cirurgião dentista também como responsável com a promoção de saúde oral. Essa questão da individualização me faz entender uma situação de participação efetiva do cirurgião dentista. E é nessa oportunidade que eu tive de entender os pacientes que ali estão se apresentando dessa forma, o quanto eu não precisaria me envolver mais, no sentido de valorizar a deficiência que esse indivíduo tem de se envolver com a questão da higiene oral, de uma participação mais efetiva,
de quando eu estivesse dando a orientação, ele não ficasse absorto, perdido em devaneio, sabe? Uma concentração difícil, uma dificuldade muito grande de entender e de fidelizar a minha orientação. Porque quando o professor Sedelmayer diz assim, tem que fazer para aprender, né? O tuti, eu tenho que dar informação, pegar na mão e orientar, mas eu preciso fazer o meu paciente se envolver. Isso, de fato, Ricardo, por mais que eu peça ao meu paciente para que na primeira consulta me traga a sua escova dental. Exato. Muitas vezes é uma escova que já foi utilizada há anos, né? E ele entende que aquele exemplo de escova com as cerdas abertas são exemplos de higiene. E você viu as imagens de um paciente que, de fato, tem uma escova dessa forma. Outras vezes, você dá uma escova para um paciente, inclusive dessas propriedades que você colocou, né, com microfibras, com cerdas ultramacias, e em 10 dias o paciente vem com as cerdas todas abertas. O que demonstra, e essa foi a grande preocupação do professor Sedelmayer, é a forma traumática como as pessoas higienizam os dentes, achando que quanto mais força, quanto mais partículas porosas tiver, partículas de riscar o esmalte como um creme dental, né, que fizesse a utilização de força e de limpar, como se fosse um sapólio, vamos falar assim, né? O fato é que o cara não tem necessidade disso. E aí, essa observação dessa força excessiva, o indivíduo está me trazendo toda uma condição de um indivíduo impulsivo, que ele tem um ato de destrutividade para com ele, né? Que o indivíduo é impaciente, porque você, quando dá um time para o indivíduo higienizar, e você diz a ele que, pelo menos na cada sessão, né, 2 minutos a 3 minutos, porque ele faz aquelas escovações sociais, né, Ricardo? Que você colocou muito dentro de uma live que você falou, né, da escovação social, mas que a gente valoriza a questão da escovação técnica. Exato. Né? E olha, Ricardo, eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa abordagem que a gente tem da homeopatia só somou e me valorizou a minha prática odontológica junto com a filosofia ITOP. E eu falo isso ao colega que está nos assistindo. Diferencie-se. Faz o que os outros não fazem, entendeu? Porque quando você oportuniza, você colega que está se formando, você colega que patina na profissão, porque não é todo dia que a gente realmente sai com o abraço, não é verdade, Ricardo? A gente precisa ter o trabalho valorizado. E quando eu me envolvo com a questão da valorização do indivíduo que senta ali e que eu oportunizo a ele uma escovação diferenciada, individualizada, compreendendo o que eu posso de fato estimular e cobrar, que não dá para dar 2, quando mal ele só pode dar 1. E eu preciso acompanhar. Por isso que essa sequência de atendimentos, numa rotina de avaliações que a gente faz, é que valorizam o nosso trabalho. Então, diante de todas essas possibilidades, tanto da abordagem homeopática, que me permite conhecer melhor a pessoa com quem eu estou lidando, e a prática da filosofia ITOP, eu vou para o abraço, porque assim eu me sinto realmente um profissional realizado. Mário, a ciência da observação, a arte das semelhanças, a ciência das semelhanças e da qualidade de vida, 3 conceitos fundamentais que definem, que fazem parte da filosofia homeopática. Ela tem alguns pilares também, novamente apoiados em Hipócrates, o pai da medicina. Olha essa como bate com o que você falou, Mário. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. A homeopatia é livre de preconceito, é uma medicina e uma odontologia de escolha que precisa acreditar. E hoje, graças a Deus, temos as evidências científicas para isso também, né, Mário? Gostaria de saber, queria te pedir, diante dessa fala, que exemplificasse uma queixa onde a abordagem homeopática valoriza as alterações comportamentais, como já citadas aqui. Ricardo, eu tive a oportunidade e a feliz oportunidade de fazer uma live com o professor Camilo Nawak Neto sobre halitose. E a halitose, a gente descreveu ali vários fatores etiológicos, mas eu agora quero oportunizar para falar um pouquinho da abordagem homeopática em relação a isso. Porque a halitose tem solução, a halitose tem tratamento. E muitos dos pacientes manifestam alterações de comportamento importantíssimos, porque muitas vezes estão inseguros, com uma menos-valia muito grande, uma falta de confiança em si mesmo, porque ou estão com o problema, com a alteração do hábito, ou imaginam estar.
Mas a grande maioria, muitas vezes, vem sentindo na pele a questão do constrangimento, sabe? Do bullying, vamos falar assim, né? Do rótulo que dão ao indivíduo em função dele estar exalando uma alteração do odor, da propagação da alteração do odor. Isso faz com que as pessoas se alterem no seu comportamento do ponto de vista, principalmente, de trazerem queixas, por exemplo, de isolamento, né? De aversão à companhia. Faz um sintoma que chama-se misantropia, que é o isolamento das pessoas, o desejo de ficar só. Meu Deus, em jovens de 17, 18, 20 anos, isso não é normal. Muitas vezes a gente precisa lançar mão de um trabalho multiprofissional, porque eu poderei ter a solução, já que 90% dos agentes etiológicos estão na boca. É competência do cirurgião dentista fazer isso. Agora, se eu puder melhorar o bem-estar, puder melhorar essa autoestima, não só orientando ele a fazer a higiene do principal agente etiológico da halitose, que é essa burra lingual, onde eu vou orientar o paciente a usar um limpador de língua, a fazer uma higiene individualizada, né, com os instrumentos que a gente individualiza, dos instrumentos da Curaprox, com escova adequada, com uma interproximal, com um fio dental, né, e com uma unitufo, enfim, com os enxaguantes que nos permitem, de repente, trazer uma qualidade de vida para essa pessoa. Eu tenho como também, com a abordagem homeopática, melhorar o seu padrão de vida, a sua condição e a valorização da vida, Ricardo. Porque muitas das vezes estão totalmente depressivos, sabe? Estão ali largados, melancólicos, isolados, e que, de fato, me dão a imagem de que esse indivíduo precisa não só dos meus cuidados enquanto cirurgião dentista, mas de um médico e um psicólogo. Este é o trabalho integrado. Não é o meu paciente, é o nosso paciente que a gente ajuda e valoriza. Isso a homeopatia me oportunizou, isso a filosofia ITOP me oportunizou. Novamente trazendo isso para a individualização, não é, Mário? Nós, cirurgiões dentistas, somos profissionais muito capacitados e mais indicados para trabalharmos com o paciente essa questão da halitose, mas que o paciente não deixe apenas isso esperando o cirurgião dentista. Nós trabalhamos, eu costumamos dizer, aproximadamente 1 metro, um palmo da boca do paciente, que dá 25, 30 centímetros. Nós temos que fazer essa abordagem, é nossa missão nobre, assim como ensinar o paciente a higienizar com cada instrumento que nós temos, a escova, a interdental, a sua unitufo, escovar a língua. É nossa missão tão nobre quanto realizar o melhor diagnóstico, quanto realizar a melhor restauração ou as famosas lentes de contato. É fechar um diagnóstico e ensinar a escovar. E com a halitose não é diferente. Eu costumo dizer para o paciente: o senhor vai me desculpar, a senhora me dê licença, por favor. Eu sou profissional, é minha função, é minha obrigação. Eu tenho que dizer, a senhora está com mau hálito, mas nós vamos tratar imediatamente. Em poucos dias eu coloco a senhora bem. Enquanto eu gastei esses 10 segundos, ela processou halitose igual a mau hálito. Sou eu, né? Daquela sensação de defesa, não, comigo não. E nesse trabalho, cada um dentro de casa, os amigos precisam fazer. O amigo verdadeiro, né, Mário? Não é só o que bate nas costas, é o que faz o contraponto. É aquele que vai dizer assim, olha, vem cá, minha função, você está se expondo a isso, verifica aí o que é, procure o seu dentista, procure o seu médico. Nesse trabalho todo, é uma questão fundamental dessa aproximação, dessa parceria. Professor Mário Sérgio Jorge, formado na Universidade de São Francisco em 1981, aqui em Bragança Paulista, em São Paulo, 38 anos de odontologia, 34 anos de aprendizado e ensino homeopático. Tratou a Júlia e o Guilherme, seus filhos, assim, trata os seus netos, trazendo, baseado em evidências, um equilíbrio entre as diferentes artes, a arte da observação, da semelhança e da qualidade de vida. Mais uma frase, Mário, o nosso tempo vai avançando e eu preciso te pedir as considerações finais. Claro. E nisso eu trago para você 2 pensadores de novo, um na tela e outro eu vou ler novamente. O nosso pensador principal do dia, o Samuel Hahnemann, que disse assim: a única e elevada missão do médico e do cirurgião dentista é a de restabelecer a saúde do enfermo, que é o que se chama de curar. Samuel Hahnemann. Mário, por favor, suas considerações finais antes de nós darmos os nossos informes, os nossos prêmios aos nossos seguidores.
Perfeito, Ricardo. Obrigado por esta frase de impacto, porque essa é a nossa missão, né? Enquanto profissionais da saúde que somos, né? Somos cirurgiões dentistas, somos especialistas na cavidade oral, somos especialistas nas estruturas de harmonia que nós necessitamos, estruturas relacionadas à nossa área de atuação. Eu gostaria de deixar uma mensagem aos nossos colegas que a gente deve procurar sempre progredir, sempre aprender, né? Nunca é tarde para o aprendizado. E, de repente, mudarmos um pouco a história, porque a história em relação à promoção de saúde oral, ela deixou a desejar. Com a nossa oportunidade que a gente tem visto de orientar os colegas e levar a mensagem da importância da higiene oral adequada para a saúde, todas as lives que a gente tem aqui apresentado com muita dedicação nessa área de educação que a gente tem de prevenir, de higienizar, saúde, eu acho que é fundamental para que a gente possa fazer uma nova história. Eu agradeço a oportunidade de você nos ouvir, de me dar a chance de poder estar aqui compartilhando essa live com o Ricardo Amori, um cara que eu só tenho que tecer elogios, porque ele me deixou muito à vontade, ele preparou essa live, ele impactou todos vocês com essas frases que, de fato, são os pensadores, são os filósofos que norteiam a nossa vida e que nos dão um caminho, que nos estimulam. Agradeço pela sua atenção, mando um grande abraço ao time da CuraProx Academy, meus parceiros, e a você, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, e obrigado a vocês que nos ouviram até agora e me colocam à disposição para o que se fizer necessário hoje e sempre. Você vai me ajudar ainda numa fala relacionada aqui ao acesso aos materiais de higienização, Mário? Mas como nós estamos em época de saúde, a gente precisa falar de saúde, e a saúde envolve, primeiro, cuidado, não se automedicar, professor Mário, para você prescrever como uma função que o dentista tem, o dentista pode prescrever também na homeopatia após a sua qualificação para isso, como fez Dr. Mário Jorge por toda a sua vida, né? Nessa condição de capacitado e habilitado que ele tem. Somente o cirurgião dentista habilitado pode fazer isso e o médico, não se mediquem. Nesse tempo também, para vocês fazerem a sua higienização, né, correta, já que nós trouxemos para uma individualização em parceria com a filosofia iTop de higiene oral, os cuidados com a higienização, antes de escovar os dentes, escovem, passem, lavem bem as mãos para fazer todos esses processos. E na hora de usar a sua escova, vocês que estão, nós também em casa com dificuldades, fazemos as nossas compras, os nossos acessos via internet, né, Mário? Como que o nosso seguidor pode, aprendendo um pouco mais disso tudo, acessar os itens de higienização que nós temos com as parcerias com a grande rede? Ricardo, para a gente encontrar esses instrumentos diferenciados de higiene oral da CuraProx, é só acessar o e-commerce, né, que via internet. A gente sabe que hoje as grandes redes têm essa oportunidade, mas eu quero destacar aqui a rede Drogazil, a Raia, a Pague Menos, a Drogaria São Paulo, Pacheco, a Farma Delivery e a Drogaria Iguatemi, né, que são as redes de farmácias que têm aí os produtos que vocês vão encontrar. Você, profissional cirurgião dentista, poderá sim orientar, prescrever, né, e indicar as escovas e os enxaguantes necessários para os pacientes obterem uma qualidade de saúde oral diferenciada. Obrigado, Mário. Para o meu encerramento também, eu quero fazer 3 convites aos nossos parceiros, nossos seguidores. 2 convites deles para 2 cursos, Mário. Um primeiro, como para fazer esses cursos, nós precisamos dos parceiros que são dentistas. Então, nós temos aqui prêmios, né? Um brinde para o nosso colega que nos segue, cirurgião dentista. O primeiro deles é o curso online sobre o BobScore, que é uma ferramenta tecnológica, um aplicativo que, em interação com o nosso paciente, nós podemos fazer a avaliação da boca desse paciente, a individualização das escovas interdentais, apontando, inclusive, os locais onde ele tem sangramento e os índices de sangramento. O paciente recebendo no seu celular esses dados, ele consegue verificar a evolução do seu tratamento. Em um primeiro momento, por exemplo, 70% de inflamação, um segundo momento, 30%, até que acabe a inflamação. E tem acesso todo o recurso do uso das interdentais por meio desse aplicativo. Um curso totalmente gratuito, online, para o nosso parceiro.
né? Ele também permite, por exemplo, o autoexame, que foi uma live que eu fiz com o Bacana. professor Camilo, porque lá ele identifica nas cores, com diferenças de cores, os dentes onde o paciente tem as coroas, onde ele tem o implante, também ajudando nessa identificação. E para o seu acesso, para você se inscrever e solicitar a participação nesse curso, mande um e-mail para educacional@curaprox.com.br. Outro Ricardo, curso muito importante. Pode falar, Mário. lembrando que o curso é gratuito, né? Curso totalmente gratuito. O segundo também gratuito, esse para o dentista que quer conhecer um pouco mais da filosofia iTop, profilaxia oral treinada individualmente. Nós já fizemos todos os níveis de curso, né, Mário? O introdutório, o advanced, o teacher, fazemos recall uma vez por ano. Se você quer fazer o curso introdutório conosco, o curso de 8 horas, com toda a disponibilidade, isso será na sede da Curaprox em São Caetano, em São Paulo. Todos os materiais disponíveis no curso, como as escovas, as interdentais, o Nitufo, com certificação suíça, classificando você como um curso, como um colega dentista iTop. Será oferecido provavelmente entre final de novembro, começo de dezembro, assim que nós estivermos livres desse momento difícil que estamos passando. É claro que o colega terá que dispensar apenas gastar com a sua estadia, com a sua alimentação, mas todo o conteúdo do curso e inteiramente por conta da Curaprox. Serão muito bem-vindos. Também direcionem seus e-mails para educacional@curaprox.com.br. E o terceiro, Mário, que é a abertura, a deixa que eu dei lá no comecinho. Vai ser A live show. de sexta-feira, cuidado, ela não é sobre os enxaguatórios. A live de sexta-feira com o professor Eduardo Sampaio e a professora Raquel Passos. Eles vão fazer uma bagunça aqui, um quiz com perguntas, com brindes. E para dar dinâmica, nós queremos a sua participação, nosso seguidor. E essas perguntas serão sobre enxaguatórios, podem auxiliar na higiene oral. Então, seria muito legal que você buscasse essas informações lá no canal da Curaprox Brasil no YouTube, procurando essa live com esse desenho. Estão lá, ó, professor Eduardo Sampaio, professor Celso de Oliveira, que no dia fizeram essa live conosco, né? Vocês vão procurar, vai aparecer para vocês lá, dessa forma, no canal do YouTube, vejam lá embaixo, a seta mostrando. Lá vocês vão buscar as informações, todas as perguntas estão respondidas nessa live que consta lá no canal Curaprox Brasil do YouTube. Esse é o convite que nós trazemos para você de forma especial também, ó, ampliando. Vocês vão encontrar com esse tema, com essa carinha. Lá vocês terão todas as informações. Encontramos vocês agora sempre no horário dia cativo, sempre às sextas-feiras, às 15 horas, com o professor Eduardo Sampaio, professora Raquel Passos, fazendo um quiz, uma bagunça na página Vai ser uma aqui bagunça. da Curaprox Brasil sobre as perguntas serão direcionadas para enxaguatórios. Então, busquem as informações no canal da Curaprox Brasil do YouTube. Mais uma vez, Mário, um grande abraço, um prazer estar com você. Agradeço. Obrigado por Muito todos obrigado. os esclarecimentos sobre homeopatia e homeopatia na odontologia. Valeu. Vamos dar a última palavra, então, e nos despedirmos, né, Ricardo? Deixo por tua conta, aquela que você Então, preparou tá o cenário para a gente, Mário. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Agradecemos a todos aqueles que aqui estiveram com a gente. Última palavra-chave, então, qualidade de vida, ok? Agora monte uma frase bem criativa, vá no feed da Curaprox, deposite lá, marcando mais 3 colegas e nos veremos na próxima sexta-feira, hein? Esse quiz educacional que vai ser fantástico. Não percam. Chame seus amigos e vamos juntos na sexta-feira com o Eduardo Sampaio e com a Raquel Passos. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. Abraços, amigos. Obrigados. Até a próxima.